Correção das atividades complementares da semana 1 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1. Nós estamos na quarta sequência de atividades complementares da semana 1. E o assunto estudado durante essa semana foi números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica. Questão 1. Leia o que Marcos disse a uma amiga. Na comparação de dois números decimais, em que um número tem mais algarismos do que o outro, o número com mais algarismos é sempre maior do que o outro número. Marcos está certo em suas conclusões? Não. Por exemplo, o número 638 milésimos ele é formado de 4 algarismos. Ele tem mais algarismos do que o número 1 inteiro e 2 décimos, que tem apenas 2 algarismos. Mas, no entanto, ele é um número menor. Então, a quantidade de algarismos ela não vai influenciar, no caso dos números decimais, na comparação, em estabelecer o número maior ou o número menor. Questão 2. Compare os números usando os símbolos maior que e menor que. Então, primeiro nós temos uma comparação entre o número misto, que é o número formado por uma parte inteira e uma fração, e o número decimal. Então, vamos transformar esse número misto em um número decimal. Para isso, primeiro, vamos escrevê-lo na forma de fração imprópria. Quais são os passos a seguir? Primeiro, vamos multiplicar denominador pela parte inteira e somar essa resposta com o numerador. Então, nós vamos ter 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5 terços. Agora, que nós temos uma fração imprópria. O que é a fração imprópria? É aquela que tem o numerador maior que o denominador. Vamos transformá-la em número decimal. Dividindo o numerador pelo denominador. 5 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Para continuar, 0 no dividendo, vírgula no quociente. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Vamos colocar mais um 0 no dividendo. 20 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. Para 20, 2. Nós continuamos com o resto 2 e no quociente continua aparecendo o número 6. Então, aqui nós temos uma dízima periódica. É um número que após a vírgula tem um fator ou um grupo de números que se repetem infinitamente. Vamos comparar. Primeiro, a parte inteira. Nos dois números eu tenho a mesma parte inteira. Por enquanto, não dá para saber quem é maior ou quem é menor. Vamos comparar a casinha dos décimos. Nós temos 6 e 2. 6 é maior que 2. Então, o número misto 1 inteiro e 2 terços é maior que 1 inteiro e 23 centésimos. Na letra B, 2 inteiros e 5 nonos. Então, lembrando a regrinha. Denominador vezes parte inteira mais o numerador. 9 vezes 2, 18. 18 mais 5, 23 nonos. Vamos dividir 23 por 9, que vai ser igual a 2. 2 vezes 9, 18. Para 23, 5. Coloco 0 no dividendo e vírgula no quociente. 50 dividido por 9, 5. 5 vezes 9, 45. Para 50, 5. Coloco mais um 0 no dividendo. 50 dividido por 9, 5. 5 vezes 9, 45. Para 50, 5. Continuo com o resto 5 e no quociente também aparecendo o número 5. Então, aqui também nós temos uma dízima periódica, onde o período, ou seja, o fator que se repete, é o número 5. Vamos comparar. Parte inteira dos dois números são iguais.
Então, por enquanto, não tenho como saber quem é maior ou menor. Para as casas decimais, décimos, nós temos também o mesmo número. Ainda não dá para saber quem é maior. Centésimos, nós temos o 5 e temos o 9. 9 é maior que 5. Então, 2 inteiros e 5 nonos é menor que 2 inteiros e 59 centésimos. Questão 3. Obtenha um número maior do que 2 inteiros e 1 décimo e menor do que 2 inteiros e 2 décimos. Bom, então primeiro eu tenho parte inteira 2, são iguais, por enquanto não tem como eu comparar, né, para estar dando a minha resposta. Vamos comparar a casinha dos décimos. Nós temos 1 e temos 2. Eu preciso de um número que esteja entre 1 e 2. Para facilitar, eu vou colocar uma casinha de centésimos. Agora tá fácil. Um número cuja parte decimal esteja entre 10 e 20. Eu vou colocar algumas das respostas possíveis, mas cada um pode colocar uma resposta diferente. 2 inteiros e 19 centésimos, 2 inteiros e 11 centésimos, 2 inteiros e 15 centésimos. Eu posso acrescentar até a casinha de milésimos e de décimos de milésimos, então fica a seu critério. O número maior que 1 inteiro e 2 décimos e menor do que 1 inteiro e 1 décimo. Parte inteira são iguais, não dá para mim comparar. Casinha dos décimos, eu tenho 0 e tenho 1. Aí dá para mim encontrar uma resposta legal. Então, para isso, eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Agora, eu quero um número onde a parte decimal esteja entre 2 e 10. Então, eu posso citar como exemplo 1 inteiro e 5 centésimos, 1 inteiro e 8 centésimos, 1 inteiro e 7 centésimos. Cada um aqui também pode colocar a sua resposta. Maior do que 3 inteiros e 10 milésimos e menor do que 3 inteiros e 2 centésimos. A parte inteira é igual, não tem como eu comparar. Vamos comparar a casinha dos décimos. Também é igual, também não tem como comparar. A casinha dos centésimos são diferentes. Então, para facilitar, eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Eu quero um número cuja parte decimal esteja entre 10 milésimos e 20 milésimos. Por exemplo, 3 inteiros e 11 milésimos, 3 inteiros e 15 milésimos, 3 inteiros e 18 milésimos. Ou qualquer uma resposta, que estiver entre esses dois números. Na letra D, o número maior do que 76 inteiros, 546 milésimos e menor do que 76 inteiros, 55 centésimos. Parte inteira, 76, é igual nos dois números. Vamos comparar a casinha dos décimos, também é igual. A casinha dos centésimos, essas são diferentes. Uma é 4, a outra é 5. Igualando a quantidade de casas decimais, eu quero um número que tenha parte decimal maior que 546 milésimos e menor que 550 milésimos. Por exemplo, 76 inteiros, 548 milésimos. 76 inteiros, 549 milésimos. Questão 4. Associe os pontos A, B, C e D da reta numérica a seguir a cada um dos números abaixo. Nós temos 3 décimos, 1 quinto, 60 centésimos e 4 quintos. Primeiro, na reta nós temos de 0 a 1 e esse número está dividido. Eu tenho aí 9 repartições. Então, só para facilitar, entre 0 e 1 eu tenho quem? 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos. Então, 3 décimos representaria qual das letrinhas? 3 décimos é a letrinha B. E a fração 1 quinto? O que eu posso fazer para me auxiliar? A minha reta está dividida em 10 partes. Então, vou separar aqui em 5, contando de 2 em 2. Se eu dividir a minha reta em 5 partes, a primeira fração é 1 quinto.
Onde que eu vou representar? Então, o numerador representa cada uma dessas partes. Então, eu vou na primeira parte à direita do número 0. Então, 1/5 equivale a 2 décimos. Então, olha só, denominador 1, contei uma setinha só. 60 centésimos. 60 centésimos é 0,6 ou 6 décimos, letrinha C. 4/5. Então, 5 partes iguais. O numerador é 4. Eu vou contar 4 setinhas. 1, 2, 3, 4. Chegando assim na letrinha D. Então, 4/5 equivale a 8 décimos. Questão 5. Associe cada número abaixo a um ponto da reta numérica a seguir. Então, aqui nós temos os pontos: 18 centésimos, 21 centésimos, 181 milésimos e 200 milésimos. Primeiro passo, vamos igualar a quantidade de casas decimais. Então, eu não tenho número nenhum na reta, eu vou só colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Todos eles começam com 0. Então, tem que comparar a parte decimal. Tenho parte decimal 1 e 2. Menor é o 1. Então, vamos para a segunda casinha, que é os centésimos. Aí, eu tenho 18 em um, 18 em outro. Também igual. Completei com 0 para ter a mesma quantidade de casas decimais. Aí, eu tenho 180 e 181. Quem é menor? 180. Então, o primeiro número da minha reta vai ser 18 centésimos, que equivale a 180 milésimos. E o segundo número, 181 milésimos. Agora, eu tenho 21 centésimos e 200 milésimos. Quem é menor? Então, completei com 0 para as casas decimais terem a mesma quantidade de números. Quem é menor? 210 ou 200? 200. Então, a letra R representa o número 200 milésimos. E a letrinha S representa o número 21 centésimos. Questão 6. Com os algarismos 0, 1, 2 e 3, escreva um número decimal maior do que 1 e menor do que 1 inteiro e 3 décimos, usando todos os algarismos de uma única vez. Então, nós podemos ter como exemplo 1 inteiro e 23 milésimos, 1 inteiro e 32 milésimos, 1 inteiro 230 milésimos. Um número decimal maior do que 3 inteiros e 1 décimo, usando todos os algarismos uma única vez. Então, 3 inteiros, 120 milésimos, 3 inteiros, 102 milésimos. Um número decimal de 4 algarismos distintos, quer dizer, diferentes, menor do que 3 décimos, usando todos os algarismos de uma única vez. Se eu quero um número menor do que 3 décimos, a casinha dos décimos não pode ter o número 3. Então, nós podemos ter 123 milésimos, 132 milésimos, 231 milésimos. Um número decimal de 4 algarismos distintos maior do que 1 inteiro e 2 décimos, e menor do que 2. Então, 1 inteiro, 203 milésimos, 1 inteiro, 230 milésimos. Questão 7. Considere o número decimal 7 inteiros e 5 centésimos. Acrescente o algarismo 4 a esse número, de modo que o número obtido seja o maior possível. Para ser o maior, nós temos que colocar o 4 na parte inteira. Nós temos aí apenas unidades. Se eu colocar o 4 no lugar das unidades, né, ou seja, à direita do 7, eu vou ter o número 74. Se eu colocar ele à esquerda, eu vou ter o número 47, né, sendo 4 centenas. Então, quem é maior? 74. Então, eu vou colocar o 4 na casinha das unidades, tendo o maior número, que é
74 inteiros e 5 centésimos. O menor número possível. Então, esse 4 vai ter que ocupar a casinha decimal. Se eu colocar esse 4 na casinha dos décimos, eu vou ter 405 milésimos. Se eu colocar esse 4 na casinha dos centésimos, eu vou ter 45 milésimos. Se eu colocar na casinha dos milésimos, eu vou ter 54. Então, quem é maior? 405, 45 ou 54? O menor valor é 45. Então, nós vamos colocar o 4 na casinha dos centésimos. 7 inteiros e 45 milésimos seria o menor número formado. E assim nós encerramos a correção da quarta sequência de atividades complementares da semana 1 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1.